onde que a gente falou do trabalho e a transformação das paisagens, tá? Com a necessidade do homem, as necessidades básicas do homem, né? Para alimentação, para moradia, ele começou o quê? Ele começou a ocupar o espaço terrestre. E ao ocupar esse espaço terrestre, ele começou a fazer o quê? Começou a fazer as transformações, tá? Essas transformações, que é o que? A relação das sociedades humanas com a natureza, é chamado de, quem sabe me dizer? Essas transformações entre as sociedades humanas, ou seja, entre os humanos e a natureza, para a ocupação do espaço, é chamada de espaço geográfico, tá? É onde que ele acabou o quê? Modificando para quê? Para suprir as suas necessidades, tá? Então ali ele teve ali a construção de cidades, teve o aumento de áreas para o cultivo, a criação de animais. Então, com isso, ele transformou todo o seu espaço, tá, gente? Por isso que nós temos ali essa transformação, né? Ou seja, essa relação do homem com a natureza, ou da sociedade humana com a natureza, certo? Que nem nós temos ali, ó, duas imagens. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Consigo. Já que o Miguel está sem apostila, eu vou abrir aqui compartilhar a tela com vocês. Que nem nós temos aqui duas imagens que nós vamos ter o quê? A representação. Em uma cidade nós temos o quê? Em uma imagem. Opa, desculpa. Em uma imagem nós temos a presença de uma cidade, certo? Que está escrito o seguinte embaixo: para ter conforto, as pessoas constroem moradias, estradas e ruas, instalam redes de energia elétrica e de iluminação, entre outros elementos, que também são construídos por intermédio do trabalho e passam a integrar as paisagens terrestres. Então, nós temos aqui na fotografia a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já na fotografia ao lado, nós temos uma floresta e aqui uma plantação. Para cultivar o solo de determinada área, por exemplo, é preciso remover a vegetação original. Então, a paisagem é transformada porque onde antes havia vegetação natural passa a existir uma plantação. A cultivo de dendezeiro substituiu a área de floresta nativa da Tailândia. Então, aqui na Tailândia, nós temos o quê? Uma área que foi devastada para o cultivo de dendezeiros. Tá, gente? Não sei o que é dendezeiros, tá, pessoal? Depois vocês vão me pesquisar e vão me dizer o que é isso. Então, aqui, gente, nós temos duas áreas, duas figuras, aonde que nós tivemos o quê? Ocupações pelo ser humano de forma diferente. Uma forma para construir das cidades, a outra forma para o cultivo. Aqui na nossa cidade, na área rural, como que está a transformação da paisagem? Ela foi devastada para ter o quê? Ter a produção, né? Para ter ali o cultivo. Então, vários lugares passam por essas transformações devido a quê? Devido à necessidade do ser humano. O ser humano ele tem ali necessidades, principalmente quando se fala em construções ali, né? De estradas, cidades, moradias. Então, ele acaba o quê? Acaba passando por transformações, certo? Virando a página, nós temos ali, na página 329, as atividades econômicas e o uso intensivo dos recursos naturais. Elô, lê para mim. O primeiro parágrafo todo? Isso. Posso, Luca?
crescimento da população e a difusão de um modo de vida cada vez mais urbano, baseado no consumo de produtos diversos, tem levado à intensa exploração dos recursos naturais do planeta. Os recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades das pessoas. Geralmente, em cada produto que consumimos, há um ou mais recursos naturais que foram explorados e também matérias-primas utilizadas na sua fabricação. Isso, então ali, gente, conforme o ser humano vai tendo a necessidade, ele vai utilizando os recursos naturais. O que seriam esses recursos naturais? Eles podem ser recursos renováveis ou não renováveis, né? São eles o solo, a água, os minerais que possuem. Então ele vai utilizando ali para suprir a sua necessidade, tá? Então, agora vamos conhecer alguns recursos naturais que, direto ou indiretamente, utilizamos em nosso cotidiano. Quem que lê para mim, Heloísa? Ai, indicar, né? Tem que ser menino ou pode ser menina? Tanto faz. Não Vinícius. Vinícius, está me ouvindo? Lê lá no quadrinho amarelo, página 329, primeiro parágrafo. Quem que é para ler? O Vinícius. Deixa eu adivinhar, do módulo 4? Isso. Primeiro parágrafo. No página 329, quadrinho amarelo, alguns recursos naturais. Alguns recursos naturais, como os minerais extraídos de rochas que o solo cultivável, apresentam ciclos de formação que demandam milhões de anos. Portanto, são considerados recursos não renováveis. Isto é, uma vez utilizados em sua totalidade, ou degradados, podem se esgotar. Isso Os mesmo. recursos renováveis são aqueles que constantemente renovados por ciclos naturais ou artificiais de produção. A água é naturalmente renovada pelo ciclo da água e os gêneros agrícolas, utilizando como matéria-prima são renováveis a cada novo plantio, e alguns materiais como metais, vidro e papel podem ser renovados por processos artificiais como reciclagem. Isso aí. Então, gente, quando nós temos aí os recursos não renováveis, que se fala em minerais e solo cultivável, por que a gente fala em solo cultivável? Gente, se nós utilizarmos o solo, começa a fazer uma plantação e vai fazendo uma plantação em cima da outra, não coloca nenhum fertilizante, não faz correção do solo com o cal, que nem nós trabalhamos na aula passada, nas aulas passadas, no bimestre passado, quando eles fazem a calagem do solo, né? Para quê? Para corrigir a acidez do solo. O que acontece? Esse solo, ele vai se tornando cada vez menos produtivo. E ele vai passando por um processo de desertificação. Por quê? Porque foi utilizado todos os recursos, né? Todos os recursos minerais que esse solo podia, que ele existia, ele utilizou ali em cada plantio que estava tendo. Então, por isso que o solo, ele também é um recurso não renovável, tá? Por quê? Além de demorar o quê? Milhões e milhões de anos para ele se formar. Lembra quando nós estudamos a formação do solo? Que tinha as camadas, que tinha a rocha matriz, aí que tinha a faixa de transição, que tínhamos ali
rochas, resquícios de rochas e solo já, né? O solo tendo ali o processo de transformação até chegar no solo na parte superior. Lembra todo o processo que se passa esse solo para a transformação dele? Então, o solo ele demora para se transformar, assim como os minerais. Os minerais eles levam o quê? Milhões e milhões de anos para se formar, né? Através do quê? Através da compactação ali dos derrames que tem ali de lava, através da sedimentação, né? Então demora muito tempo para a gente ter o quê? Para a gente ter a formação desses minerais extraídos das rochas. A mesma coisa o solo cultivável. Já os recursos renováveis, que são aqueles ou renovados por ciclos naturais ou artificiais. A água. A água ela tem seu ciclo, né? Ela vai fazer evaporação, aí depois a gente tem a precipitação, vai ter a formação das nuvens, né? Conforme a umidade e o calor, depois a gente tem a precipitação. É o ciclo normal da água. Os gêneros agrícolas. Quando a gente tem a plantação, nós estamos fazendo o quê? Utilizando um gênero agrícola, certo? Então, os gêneros agrícolas, eles são renováveis porque cada ano você vai ter ali a plantação, né? Para quê? Para suprir a necessidade humana. Já materiais como metais, vidro e papel, eles são renováveis ali por forma de reciclagem, né? Que nem a gente tem, né, nas nossas casas, quando a gente vai ter ali o processo de utilização, a gente recicla esses lixos e destina para o local certo. Quando é destinado para o local certo, os lixos, o que que acontece? Eles fazem um processo de reciclagem, então eles vão reutilizar esse material, né? O metal ali vão derreter e fazer outra coisa, o vidro a mesma coisa, né? E o papel também vai transformar ele em outro papel que pode ser reutilizado ali em cadernos, livros, né? Para a gente estar estudando, certo? Os recursos hídricos. Maria Luísa, lê para mim. A água é um recurso fundamental para a vida e para a realização das atividades econômicas. Embora seja constantemente renovada pelo seu ciclo, a água doce potável se encontra cada vez mais ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo e pelo desperdício. Isso, então quando a gente fala em água doce, gente, não é que a água doce vai acabar, tá? O que vai acabar? É a água potável. Por quê? Devido ao uso intensivo ali, devido à poluição, devido ao uso de muito agrotóxico nas lavouras, esse agrotóxico ele acaba o quê? Ele acaba penetrando no solo, vai para os lençóis freáticos, ou se não tem uma preservação da mata ciliar próxima a um leito de um rio, o que acontece? Com a chuva forte, esse agrotóxico acaba indo também para a água do rio. Então, são vários fatores que precisam ser o quê? Precisam ser preservados. Além do que? Além do desperdício, né? O uso intensivo e o desperdício. Gente, hoje nós estamos passando por um período bem crítico, que é uma das secas mais severas que o estado do Paraná tem sofrido. Já passou o estado de São Paulo, também passou algum tempo atrás, né? Também agora passa junto com o Paraná. Ou seja, essa seca tem diminuído os reservatórios de água do estado. Quando a gente tem a diminuição dos reservatórios de água, o que acontece? A gente tem o que a gente vai ter? Nós vamos ter ali uma menor quantidade de água sendo disponibilizada pela população, tá? Então, por isso que eles fazem, às vezes, aquela rotatória de água, enquanto um ponto vai ter água, o outro ponto não tem água, tá? Então, por isso que a gente tem que o quê? Temos que economizar. Quando a gente chega nesses momentos que tem ali uma seca muito severa e onde que não está chovendo de forma regular, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter ali o controle, né, na hora de gastar. Que nem, eu vou lavar uma roupa, separo lá a água da roupa, aquela água, para lavar uma calçada, né? Então, a gente pode fazer para limpar a casa, a gente pode fazer esses tipos ali, ter esses cuidados, né, na hora de fazer ali as limpezas, certo?
Ou outra questão, eu vou lavar o carro. Se não está tão sujo o carro, lava a cada 15 dias, né? Para quê? Para economizar ali um pouco a água. Utiliza também a água ali das máquinas, da lavagem da roupa, se quiser Nós molhar. lava a cada 2 meses. Ou utilizar ali... Também, a mãe e o pai só vai lá pro sítio, a terra, para que adianta lavar? Isso é verdade. E também, para se quiser molhar alguma coisa, pode usar a água da máquina, se não tiver que boa, se é só sabão mesmo. Dá para molhar normal as plantas, certo? Luísa, lê para mim outro parágrafo. A água que utilizamos é captada de fontes como rios, lagos, reservatórios subterrâneos, contudo, essas fontes não estão igualmente distribuídas na superfície terrestre. Em muitos locais, há condições climáticas, como temperaturas elevadas e escassez de chuvas, contribuem para a falta de água. Isso, então, gente, quando a gente tem ali, a gente fala em água, não são todos os locais que tem o quê? Tem abundância de água que nem nós temos aqui no nosso país, né? Ou seja, até no nosso país a gente tem o quê? Uma diferença na distribuição na região Nordeste. A região Nordeste, ela passa por dificuldades todos os anos, devido ali à escassez de água que possui na região, certo? Por que tem escassez? Devido às condições climáticas, né, pessoal? Cada local que tem ali uma característica climática diferente, tá? Um detalhe muito interessante para vocês é o quê? Nas regiões polares, as regiões que mais possuem água doce, tá? Por quê? Porque elas estão em forma de gelo, tá? Então, essas regiões, elas possuem uma grande quantidade de água doce, certo, pessoal? Outra questão. Quando a gente tem ali esses reservatórios, muitas vezes são reservatórios o quê? Artificiais, são feitos pelos homens, né? Assim que nem a gente tem os reservatórios lá próximo de Curitiba, tem o reservatório Iraí, aí tem vários reservatórios. Eu lembro agora de nome do reservatório do Iraí, né? Que é o que está mais prejudicado ali pela seca. Esses reservatórios que ficam ali acima, que ficam na superfície do solo, esses reservatórios são utilizados o quê? Para abastecer as cidades, assim como nós temos os reservatórios subterrâneos. Porém, só que muitas vezes o que acontece? Não são todos os locais que possuem esses reservatórios subterrâneos também, tá? Em regiões de deserto, por exemplo, são regiões muito secas, onde você não vai encontrar rios. Dificilmente vai ter ali algum rio passando por essas áreas. Certo, pessoal? Aqui na figura ao lado, observem que nós temos aí, em muitos lugares, as condições climáticas dificultam a obtenção de água doce potável. Na fotografia, pessoas coletando água de poços da Índia. Então, aqui na Índia, ó, observam como que eles coletam a água, tá? Coletam a água dessa forma, eles não têm água canalizada, que nem nós temos, tá? E eles vão coletando a água dessa forma para quê? Para as suas necessidades, né, básicas ali do dia a dia. Virando a página. Nós temos ali o solo cultivável, tá? Então, gente, o solo, ele é o resultado da lenta e gradual fragmentação das rochas. Leva milhões de anos para sua formação, certo? Que nem eu falei para vocês, comentei com vocês, nós já estudamos ali nesse processo da formação do solo, que ele tem ali a rocha matriz, aí ele passa por um processo de intemperismo, aonde que ele vai começar a se fragmentar essa rocha matriz, para ela se transformar em solo. Então, gente, como a gente tem o nosso solo, a fertilidade dele, ele se degrada o quê? Rapidamente, se for usada de maneira inadequada, tá? Por quê? Porque se você começar a utiliza o solo, que nem eu falei anteriormente, você vai começar, ele vai perdendo a sua fertilização que ele tem, os seus recursos ali naturais que já possui no solo para a produção, tá? Por isso que é indispensável que quando a gente vai ter ali um cultivo
de um vegetal, né? No nosso caso aqui na nossa região, quais são os cultivos que predominam basicamente na nossa região? Que tipo de cultivo é? Alguém sabe? Nas lavouras? Soja no verão e Milho no inverno. principalmente milho no inverno. Existe algumas bicho. lavouras aí que produzem trigo, né? Ou plantam aveia para deixar uma camada morta sobre a terra. Mas é basicamente soja no verão, milho no inverno, tá? E também nós temos ali alguns determinados lugares que tem o quê? Pastos para destinado ao quê? À alimentação dos animais. Mas assim é necessário, gente, quando a gente tem essas plantações, é necessário adotar o quê? Algumas práticas de cuidado para esses recursos, certo? Por quê? Para que essa fertilidade do solo ela não se perca. Isso é muito importante o quê? Para o processo produtivo, tá? A gente precisa ter o quê? Ter ali a fertilização do solo, fazer a correção do solo, adubar esse solo para quê? Para que ele continue um solo sadio, para que ele continue um solo cultivável, que ele possa ainda fornecer o quê? Fornecer alimento para a população, tá? Se a gente tem um solo e você começa a utilizar, não coloca nenhum fertilizante, não coloca nenhum adubo, né? Sendo adubo natural ali ou através ali dos fertilizantes, o que a gente tem? A gente vai ter um empobrecimento desse solo. E tendo esse empobrecimento, nós vamos passar por o quê? Por um processo de desertificação, porque esse solo ele vai deixar de ser produtivo, tá? Assim que nem eu falei para vocês, o solo da região amazônica é um solo muito pobre. Por quê? Porque ele depende das folhas das árvores que caem para manter ali os nutrientes para a floresta, tá? Se você tem ali a retirada desses materiais, a retirada dessa vegetação, esse solo vai o quê? Vai acabar se tornando um solo mais pobre, certo? Ele vai passar por um processo de desertificação. Certo? Alguma dúvida ali sobre o solo cultivável? Tranquilo? Os recursos minerais. Rafael, lê para mim ali 2 parágrafos. Os minerais, né? Isso. Os minerais metálicos e não Atualmente. metálicos. Ah, tá. Atualmente, os seres humanos aproveitam diversos minerais utilizados principalmente na produção industrial e na alimentação. De modo geral, esses recursos podem ser divididos em recursos minerais recursos minerais metálicos e não metálicos. Isso. Então nós temos ali os minerais metálicos e os não metálicos. Como o próprio nome diz, diferenciam-se pela presença ou não de metal em sua composição. Podemos citar como exemplos minerais metálicos: ferro, ouro, prata. Alguns minerais não metálicos: calcário, sal de cozinha. Gente, calcário a gente utiliza, aqui nós temos o quê? Um afloramento, né, lá na Alemanha, onde que nós temos o quê? Foi removido o subsolo e nós temos um afloramento de minerais, tá? De calcário. Aqui é da extração de calcário. Então, o calcário, ele é uma rocha, tá? É um mineral não metálico, que é muito utilizado para quê? Muito utilizado para correção da acidez do solo, certo? O sal de cozinha. Sal de cozinha também a gente utiliza, extraído ali dos oceanos, principalmente, para quê? Para a gente utilizar ali para temperar os alimentos, certo? Minerais metálicos, ferro, ouro, prata. Ferro utiliza o quê? Para diversas... O ferro ele tem ali diversas funções, né? Desde construção ali de casas, utilização ali para construir edifícios muito altos, né? Um celular. Oi? Fazer um celular. Também temos várias funções ali para esses minerais. Então, gente,
Aqui nós temos uma exploração da mina voltada para a extração de calcário, mineral utilizado na construção civil na Alemanha. O calcário ele também, né? A gente utiliza na construção civil, tá, gente? Não esqueçam disso. Então, aqui, para quem não tem a apostila, aqui é um afloramento rochoso de cal, tá? Calcário, ele é extraído, né? Aí eles fazem o processo todo para que possa ser utilizado esse mineral, tanto ali para a produção agrícola, né? Para correção do solo, quando é feita a calagem, ou também para a construção civil, que o cal é misturado ali com o cimento para quê? Para fazer aquela massa onde que vai usar na construção, tá? Então, esses são os recursos, alguns, né, dos recursos minerais, são vários que nós temos ali que existem, certo? Virando a folha. Opa. Nós temos ali os recursos da fauna e da flora. Eduarda, lê para mim, Eduarda. Só um parágrafo, né? Isso. As plantas e os animais são recursos naturais indispensáveis à vida humana. Em muitas sociedades tradicionais, a caça, a pesca e a colheita de frutos, raízes e sementes são atividades que representam a base do seu modo de vida. A agricultura e a pecuária desenvolvem, respectivamente, o cultivo de plantas e a criação de animais domesticados. Gabriel, lê para mim um outro parágrafo para eu explicar. Esse parágrafo aqui. Davi, lê para mim. Os recursos da fauna e da flora ser explorados com respeito às leis ambientais podem representar uma atividade importante para fornecer matérias-primas e obter o setor industrial. Isso, gente. Então, quando a gente tem ali as plantas e os recursos naturais, eles são indispensáveis à vida humana, tá? Por quê? A gente tem que preservar a fauna e a flora, gente. São os biomas ali que constituem todo o planeta, tá? Nós temos que preservar por quê? Porque eles ali ajudam, né? Tanto na média ali da temperatura do nosso planeta, principalmente as florestas, elas ajudam a manter ali uma estabilidade na temperatura do nosso planeta, além de ter ali muita umidade. Não que seja que uma floresta, que nem a floresta amazônica, vai ser o pulmão do mundo, que nem muitos falam, porque não é, tá, gente? Floresta amazônica é uma floresta aonde o quê? Aonde ela tem ali uma grande umidade, concentra uma grande umidade e ajuda ali o desenvolvimento de vários outros lugares, que nem aqui a nossa região, certo? Os animais, cada um ele tem o quê? Ele faz ali a sua parte na natureza, tanto ali para continuar a plantação ali, espalhar ali os alimentos, né? Que eles consomem os alimentos, ao espalhar ali vai nascer novamente uma árvore, enfim, né? Ele serve o quê? Para manter todo ali um bioma, certo? Que nem a gralha azul. A gralha azul, ela está ameaçada em extinção, porém a gralha azul ela é importante aqui no Paraná por quê? Porque ela planta o pinhão, certo? Ela mesma que faz o processo ali da plantação do pinhão. Então, olha só a importância de uma ave, tá? Porém, gente, quando a gente tem ali os recursos da fauna e da flora sendo explorado de uma forma corretamente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma vida útil desses recursos muito maior, né? Por quê? Porque a gente vai ter o que? Essas matérias-primas que podem ser fornecidas para as indústrias, certo? Então, por isso que a gente tem que ter o quê? O uso consciente, né,
o trabalho ali consciente da exploração desses recursos naturais, que vão poder o quê? Oi? Quando acabar, tem que entrar no mesmo link? Não precisa. Que vamos poder ter o quê? Poder ter ali uma vida maior, que nem nós temos aqui na Suécia. Tronco de árvores derrubados. Deixa eu colocar aqui para todo mundo ver. Troncos de árvores derrubados para exploração comercial da madeira são empilhadas na Suécia. Tal recurso abastece a indústria moveleira e de celulose. Gente, quando nós temos ali essa necessidade de termos que cortar muitas árvores, o que tem? Tem ali as plantações já de árvores para podermos utilizar esses recursos, tá, pessoal? Para a gente poder, tanto na indústria moveleira como na indústria de celulose. Então, a gente tem ali as florestas já, plantações de árvores que são para esse fim, para esse tipo de atividade econômica. Certo, pessoal? Tranquilo? Tchau, prof. Espera aí. Não precisam fazer as atividades, tá? A gente faz na manhã, a gente faz as atividades, depois a gente continua com o conteúdo, ok? Combinado? Belezinha, Ok. então? Até amanhã, pessoal. Se cuidem, se comportem, tá? E amanhã a gente se encontra novamente. Tchau, tchau, Tchau. gente. Se cuidem. Tchau, até outro dia. É. Tchau.